Quão desumano é o Maivadi no leste de Mianmar? Só quem já passou por isso sabe que as mulheres são apenas brinquedos aos seus olhos. Wei Yuan vivenciou pessoalmente esse tipo de desespero. Eles o arrastaram para um quarto e o fizeram tirar as roupas sozinho. Os homens lá fora gritavam de excitação enquanto formavam fila na porta, revezando-se. O mais novo tinha 11 ou 12 anos, e o mais velho estava na casa dos 50 ou 60. Meu nome é Wei Yuan. Minha mãe é comissária de bordo e meu pai é jornalista. Os dois são bonitos, então eu também sou naturalmente bonita. Tenho uma constituição alta, pele clara e um rosto oval. Minhas características faciais são tão tridimensionais quanto as das beldades ocidentais, mas minha pele é tão macia quanto a das garotas sulistas. Principalmente quando sorrio, um toque de rubor aparece no meu rosto, o que é muito charmoso. Quando eu estava na faculdade, muitas pessoas me perseguiam. Só na nossa turma havia 5 ou 6 meninos. Eles se revezavam para me trazer o café da manhã todas as manhãs. Mas eu basicamente os desprezo porque todos eles são de lugares pequenos, como eu. Estudantes universitários em cidades pequenas são basicamente da região ou de algumas cidades vizinhas e não conheceram muito o mundo. Principalmente os homens, quando veem uma garota que é minimamente bonita, agem como cães e vão até ela para perguntar sobre seu bem-estar e pedir seu WeChat. Minha mãe era comissária de bordo quando era jovem, e minha coisa favorita era ouvi-lo falar sobre os vários homens que conheceu enquanto voava pelo país. Ele disse que os homens que vivem nas grandes cidades são mais cavalheirosos e tratam melhor as meninas. No entanto, comparados aos homens das grandes cidades, os homens no exterior são de qualidade superior e mais cavalheirescos. Lembro-me profundamente desta frase. Então, eu nunca tive um namorado na faculdade e espero encontrar um bom namorado em uma cidade grande ou no exterior no futuro. No meu primeiro ano, nossa escola admitiu um novo grupo de estudantes internacionais. Como representante dos antigos alunos, o orientador me pediu especificamente para receber aqueles alunos internacionais. No entanto, sei que esse tipo de trabalho de etiqueta de recepção é apenas para garotas bonitas como eu, mas não tenho queixas, porque só quero ver o quão bons são os homens de países estrangeiros e se eles são mais cavalheirosos do que os homens locais, como minha mãe disse. As meninas que viajaram conosco também eram muito bonitas e puras, com expectativa e excitação estampadas em seus rostos. Era um dia muito ensolarado e não trouxemos nada parecido com isso. Estávamos parados no portão da escola e eu estava cheirando a uma mistura de perfume e suor. E se eu deixar uma má impressão nos estudantes internacionais com esse cheiro? Quando eu estava prestes a pedir licença ao meu orientador, de repente houve uma comoção no portão da escola. Quando os estudantes internacionais chegaram, todos se reuniram para assistir. Olhei também e vi dezenas de negros que pareciam ter acabado de sair de uma mina de carvão. Sem falar na aparência, mas principalmente no cheiro, que me fez franzir a testa. O conselheiro também me incentivou a subir e me exibir. Yuan, você é bom em inglês. Suba e tome a iniciativa de se comunicar com os estudantes internacionais e ajudá-los a carregar suas bagagens ou algo assim. Depois que a conselheira disse isso, as outras meninas olharam para mim com simpatia. Apontei para o grupo de homens negros e fortes e perguntei: vocês querem que eu, uma garota, o saúde? A expressão do conselheiro mudou instantaneamente. Veio Yuan, nem todos têm uma oportunidade tão boa. Justo quando eu estava em apuros, um homem asiático musculoso saltou do meio dos negros. Com o apoio dessas pessoas negras, esse asiático parece particularmente agradável aos olhos. O nome dela é Udan e ela é de Mianmar. Ela é gentil e popular entre as garotas. Tive contato profundo com Udan quando estava prestes a me formar no último ano. Eu estava diante da dupla escolha de continuar estudando e trabalhando, e não conseguia encontrar uma saída. Certa vez, quando eu estava olhando os materiais do exame de admissão para a pós-graduação na sala de aula, Udan tomou a iniciativa de vir até mim. Ele usava perfume e estava vestido apropriadamente, com o que parecia ser um traje nacional birmanês. Ele também tinha um porte forte, então não fiquei enojado com sua chegada. Veio Yuan, ouvi dizer que você vai fazer o exame de admissão para a pós-graduação. Udan olhou para mim, confuso. Não tenho muito contato com ele e também estou muito curiosa para saber por que ele se importa comigo. O exame de admissão para a pós-graduação no seu país é muito problemático. No nosso país, meninas como você podem ir diretamente para a pós-graduação. Udan continuou. Acontece que, durante esse tempo, também li muitas informações sobre estudar no exterior. Por acaso, encontrei a Universidade de Yangon, em Mianmar. Udan era birmanês, então perguntei a ele:
Posso me inscrever na sua Universidade de Yangon, em Mianmar, com esta nota? Perguntei casualmente, por cortesia, e não queria realmente estudar em Mianmar. Existem 80 lugares melhores para estudar no exterior do que Mianmar. Quando o Dan ouviu minha pergunta, pensou seriamente e pareceu não perceber que eu estava apenas sendo educado. Posso perguntar por você? Depois que o Dan terminou de falar, virou-se e saiu às pressas. Não sei porquê, mas vendo o Dan levando meus assuntos tão a sério, não pude deixar de pensar nas palavras da minha mãe novamente. Comparados aos homens domésticos, os homens estrangeiros são de qualidade superior e mais cavalheiros. No dia seguinte, pensei que não haveria mais conflitos entre o Dan e eu, mas ele entrou correndo na minha sala de aula com uma expressão animada no rosto e me disse: Wan Yuan, você pode ir para a Universidade de Yangon. Naquela época, eu realmente pensei que o Dan tinha boas intenções. Mais tarde, descobri que todos esses eram truques dele para enganar as pessoas. Ele usou esse truque para enganar muitas universitárias ao longo dos anos. Durante o tempo em que estive na Birmânia, não sei porquê, mas eu parecia obcecado por Utan. Fiquei solteira a vida toda, mas de repente comecei a sentir algo por um homem de um país estrangeiro. O Dan disse que poderia me levar à Universidade Sunshine para uma inspeção completa. Ele é natural de Mianmar e colega de classe da nossa escola, então acreditei nele. 15 de fevereiro de 2022 foi o Festival das Lanternas. Nunca esquecerei esse dia. Voei para Mianmar com o Dan. Em um dia, o Dan deixou de ser um príncipe e se tornou um demônio. Quando ele me pegou no aeroporto doméstico, ele estava sorrindo gentil, mas quando o avião decolou e pousou em Mianmar, ele se transformou em um demônio e me entregou seu celular, passaporte e carteira. Depois de descer do avião, o Dan me puxou para um canto e me encarou com um olhar severo. Fiquei muito curioso na época sobre o porquê de ele ter se transformado de repente em uma pessoa diferente. Pensei que ele estivesse brincando, então respondi brincando: por que você quer ser minha governanta? Empurrei seu corpo para longe e tentei sair, mas o Dan me pressionou contra a parede com ainda mais força. As veias saltaram em sua testa e ele cerrou os dentes e me avisou no ouvido: você acha que ainda está em seu país e pode fazer o que quiser. Estou com medo. Lamento muito não ter tido tanta pressa em viajar para o exterior com alguém que eu não conhecia. Ele me agarrou pelo pescoço e me revistou à força. Enquanto o Dan tirava meu celular e outros pertences pessoais do meu bolso, ele tinha um sorriso obsceno no rosto. Eles estavam dizendo alguns palavrões em birmanês que eu não conseguia entender. Parecia que o povo birmanês não estava surpreso com homens batendo em mulheres. Quando os transeuntes na rua me viam sendo intimidado, eles não tinham intenção de me ajudar e apenas me olhavam friamente. Os poucos homens que passavam por ali de vez em quando também me encaravam com olhos lascivos, assim como o Dan. Socorro, socorro, socorro. Em pânico, gritei duas frases em chinês, então me lembrei de que aquele era um país estrangeiro, então mudei para inglês. Eu ainda estava dentro do aeroporto, onde havia seguranças, e pensei que conseguiria pelo menos atrair duas pessoas para me ajudar. Não importa se são chineses ou birmaneses, deve haver pessoas gentis em todos os lugares. Ele deixa você gritar, e um tapa quente atinge meu rosto. Ninguém nunca me bateu desde que eu era criança. Eu sou linda e minha família me adora. Na escola, os colegas homens têm inveja de mim. Se alguém ousar me tocar, os garotos que têm uma queda por mim vão me defender. Mas aqui, em Mianmar, onde não conheço o lugar, sou como uma ovelha com uma faca no pescoço, e ninguém me ajuda, não importa o quão bonita eu seja. O Dan puxou meu cabelo e saiu andando do aeroporto. No caminho, alguns seguranças nos notaram, mas o Dan foi até eles e disse algumas palavras, e os seguranças sorriram e foram embora. Eu não conhecia o lugar, não falava birmanês e meu celular e passaporte foram confiscados pelo Dan, então não havia como escapar. O Dan me empurrou para dentro de um velho táxi surrado. Ela parecia estar de bom humor. Ela cantarolou uma música e olhou para mim com orgulho. Bem-vindo a Mianmar. O Dan me disse isso especificamente em chinês. Neste momento, meu ódio por ele superou tudo, mas ainda permaneço calmo. Não posso continuar assim. Não adianta repreendê-lo ou bater nele agora. Eu já estou no carro do ladrão, então tenho que tirar o máximo de informação possível da boca de Udan. Então reprimi minha raiva interior, me acalmei e olhei para Udan. Para onde você está me levando? Udan ficou surpreso ao ver que eu não estava bravo e não fiz barulho. Talvez minha reação neste momento seja muito diferente da de outras garotas que foram sequestradas por ele.
Então ele me disse mais algumas palavras. Você ainda é valioso para mim, não vou matá-lo, contanto que você seja obediente, não resista e não tente entrar em contato com o mundo exterior. Prometo que você viverá bem. Tudo o que valorizo nele é meu corpo. Uma jovem e bela estrangeira, sem celular ou passaporte, morreria na rua e ninguém investigaria o assunto. Para que ela possa fazer o que quiser comigo. Olhei para as ruas pelas quais passava rapidamente. Pelas estradas, caminhavam birmaneses que eu não conhecia. Minha ansiedade continuou a me incitar a me comunicar com o diabo na minha frente. Eu prometo que não vou resistir, mas você tem que me avisar para onde vai me levar e o que vai fazer. Fingi não resistir e até reprimi meu desgosto interior enquanto piscava para Udan. Agora não sou mais a deusa procurada por todos na China. Para me salvar, tive que me rebaixar. Com certeza, Udan respondeu. Ele naturalmente colocou uma mão no meu ombro com um olhar lascivo e queria rasgar minhas roupas em pedaços no carro. Talvez ele estivesse tentando me agradar, ou talvez se sentisse aliviado ao me ver me submetendo a ele obedientemente. Udan Kai explicou o propósito desta viagem. Primeiro, quero levá-lo à minha casa para conhecer minha mãe. Se ele concordar, você ficará. Mas eu gosto de você, então você deve ficar. As palavras de Udan me deixaram confuso, mas aprendi mais sobre uma pessoa por meio dele, ou seja, sua mãe. O táxi continuou dirigindo para um lugar menos lotado, longe da cidade, longe da civilização e ainda mais longe da minha esperança de fuga. Uma mulher chegou a um país estrangeiro e sua beleza se tornou cúmplice de sua própria morte. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, senti as vantagens de ser feia. Embora eu não fosse querida por tantos garotos, eu não seria capaz de resistir a tantas tentações e não seria favorecida por um vilão como Udan. Lamento muito. Lamento ter confiado na minha intuição. Nesse momento, lembrei-me das palavras da minha mãe, que eram seriamente tendenciosas. Não é o caso de os meninos estrangeiros serem mais cavalheirescos. Pessoas boas e más existem ao mesmo tempo, tanto no país quanto no exterior. Homens cavalheiros são ainda mais cavalheiros, independentemente de sua região. O carro de Zizi finalmente parou. Olhei para cima com medo e vi um grande portão de ferro cercado por um muro alto. Havia homens em uniformes militares guardando o portão com AKS nas mãos. Nunca vi armas de verdade e não esperava que a primeira vez que as veria seria em um lugar como este. Ao ver que Udan parecia muito animado, ele me empurrou apressadamente e disse, animado, vamos, já estamos em casa. Ainda temos alguma escolha? Ela passou por baixo do carro e foi empurrada por Udan contra a parede. Lá dentro havia um pátio onde estavam 7 ou 8 meninas. No entanto, todos pareciam abatidos, com a cabeça baixa e o cabelo desgrenhado. Eles foram torturados a ponto de perderem sua dignidade e personalidade mais básicas. E agora, estou usando Chanel, carregando Prada, meu cabelo está penteado e meu rosto é claro. Assim que entrei pela porta, as pessoas ao meu redor me encararam com desejo animalesco, como cães selvagens famintos. Os olhos deles estavam cheios de ganância, e eles analisaram todo o meu corpo, dos dedos dos pés ao cabelo. A sensação de ser olhado maliciosamente ainda me dá pesadelos. Olhei para trás e vi que os 2 homens armados na porta já tinham fechado o portão de ferro. Era tarde demais para voltar atrás, então fui até lá e fiquei com eles. Udan me empurrou e me fez ficar com um grupo de mulheres que pareciam abatidas e murchas. Fiquei no meio, mas também era o mais proeminente. Virei a cabeça para observá-los e percebi que eles também estavam me encarando. Eles olhavam para mim como se vissem o seu eu passado, e eu olhava para eles como se visse o meu eu futuro. Chinês. Uma garota de cabelos curtos ao meu lado ainda tinha um traço de astúcia nos olhos. Ela me perguntou em voz bem baixa. As meninas ao meu redor também me encaravam com ainda mais curiosidade. Assenti, sem saber o que eles iriam fazer. Idiota, o que você está fazendo aqui? A garota de cabelo curto me xingou, e ele também falou chinês. Em um lugar como esse, mesmo que eu ouvisse meia palavra em chinês, ou até mesmo um palavrão, meu coração se encheria de alegria. Rapidamente pedi ajuda à menina de cabelo curto. Por favor, me salve. Quando as outras meninas que foram enganadas para vir aqui me viram dizer isso, todas pareceram decepcionadas. Eles pensaram que eu estava aqui para salvá-los. Você chegou em um momento muito ruim. Hoje é o dia em que a velha bruxa seleciona pessoas. Selecionar pessoas? Fiquei curioso quando vi Udan carregando uma mulher gorda para fora de casa. Mãe, acabei de trazer isso aqui. O que você acha disso?
O Dan agiu com extrema atenção na frente de sua mãe, mas naquele momento eu estava extremamente em pânico. O que me surpreendeu foi que a mulher realmente falava chinês. O parque ofereceu um preço, e tal mulher valia pelo menos 300 mil. 300 mil é o meu preço? Agarrei algo em um instante, olhei para a mulher na minha frente e disse, vou te dar 300 mil yuans e me deixar voltar. Pensei que eles só queriam dinheiro, mas tudo o que queriam era um bando de escravos. O Dan levantou a mão e me deu outro tapa forte no rosto. De agora em diante, você não tem permissão para falar sem minha permissão. O Dan apontou para mim e gritou, mas eu estava observando a reação da mulher. Ela não se comoveu com os 300 mil yuans que ofereci. Em vez disso, ela franziu a testa e disse ao Dan que aquela mulher deveria ser batizada naquela noite. Batismo é outra palavra desconhecida, mas assustadora para mim. Depois de ouvir isso, o Dan olhou para mim com um olhar complicado, como se uma boa mercadoria tivesse sido comprada por outra pessoa. Depois que a mãe de Udan foi embora, segui o grupo de mulheres na praça até o porão ao lado da casa. O porão estava escuro, e o chão estava coberto de palha, sobre a qual os ratos corriam. Sem falar nessas meninas, mesmo se eu ficasse nesse tipo de ambiente, eu ficaria desleixado em poucos dias. Depois de entrar no porão, a garota de cabelo curto que tinha falado comigo antes veio até mim novamente e disse, você está acabado. Todos os homens aqui virão atrás de você esta noite. Isto é batismo. Fiquei entorpecido depois de ouvir isso e me virei para olhar para todas as garotas. Todos me olhavam com simpatia. De repente percebi que todas as meninas aqui já passaram por isso. Vocês todos foram enganados por Udan? Eu as convidei de volta, mas todas as meninas tinham olhos opacos e bocas bem fechadas e permaneceram em silêncio. Somente a garota de cabelo curto parecia um pouco animada. Isto é um bordel. Udan nos enganou para vir aqui só para esse tipo de coisa. Você tem que estar mentalmente preparado. Anteriormente, houve uma mulher que se recusou a obedecer e foi estuprada pelos homens aqui. Ela foi então vendida para o parque industrial e nunca mais foi vista. A mulher de cabelos curtos tremeu toda quando mencionou o parque. Eu achava que esse lugar já era um inferno, mas parece que aos olhos dela existem lugares ainda mais aterrorizantes. Num instante, fiquei ainda mais em pânico. Eu não conseguia aceitar o fato de ter ido da China para um lugar como aquele em apenas um dia. Perguntei ansiosamente à garota de cabelo curto, há alguma maneira de escapar? Não podemos ser torturados assim. Minhas palavras não despertaram nas meninas o desejo de fugir. Talvez eles já estivessem acostumados com esse tipo de sofrimento. Justo quando minha vontade começou a enfraquecer, a garota de cabelo curto encontrou uma faca brilhante em algum lugar e caminhou em minha direção, passo a passo. Fiquei tão assustado que pressionei meu corpo com força contra a parede e avisei a menina, o que você está fazendo? A menina veio até mim e acariciou meu cabelo com a mão. Seu cabelo é tão lindo. Percebi imediatamente o quão saudável minha mente seria se eu permanecesse nesse ambiente por muito tempo. Depois que ela terminou de falar, ela começou a cortar meu cabelo. Eu queria gritar, mas a menina continuou a explicar com uma cara feia. Não entre em pânico, vou cortar seu cabelo curto. O grupo de homens da noite não estará muito interessado em você, então você sofrerá menos. Olhei para o cabelo curto da menina e percebi que ela também tinha boas intenções. Eu assenti e ele cortou meu cabelo aos poucos, no escuro. Eu nasci bonita, mas estava me esforçando muito para ficar feia neste lugar infernal. Lembre-se, não vá ao banheiro, apenas defeque em si mesmo quando quiserem insultá-lo. A menina de cabelo curto até me lembrou no ouvido, e era óbvio que ela tinha muita experiência nesse tipo de coisa. Olhei para ele com sentimentos confusos. Então troquei de roupa e vesti as roupas sujas que ele havia tirado. O cheiro de decomposição e suor misturado ao cheiro do perfume Chanel em meu corpo, e emoções caóticas e complexas fermentavam em meu coração. Rangendo, a porta do porão finalmente se abriu, e chegou a hora de eu encarar meu próprio sofrimento. Wei Yuan e Udan gritavam meu nome. Havia muito barulho lá fora e muitas vozes masculinas. Limpei rapidamente a terra molhada do chão com as mãos e depois esfreguei no meu rosto branco. Neste momento, a lama é mais protetora do que as máscaras caras que costumo usar. Eu disse para você fingir ser burro. Udan ficou ansioso, agarrou minha mão e me arrastou para cima. A menina de cabelo curto me seguiu e continuou me lembrando. Lembre-se, não esqueça o que eu lhe disse. Udan me arrastou para fora do porão. Quando olhei para cima, vi um grupo de homens loucos me cercando com sorrisos obscenos no rosto.
De vez em quando, alguns homens obscenos tocavam meu corpo e faziam gestos muito indecentes. Udan gritou com eles, e os homens não ousaram se aproximar. Entretanto, quando Udan se virou e olhou para mim, ele imediatamente se sentiu infeliz. Você tem cabelo curto e bagunçado, usa roupas compridas esfarrapadas, seu rosto está sujo de sujeira e você cheira mal. Você parece completamente diferente de quando chegou. Você acha que essa sua aparência pode fazer com que os homens daqui percam o interesse em você? Udan disse sarcasticamente. Você tem sorte, Wang Yuan. A notícia de que uma linda garota veio à nossa casa se espalhou por toda parte, e todos os homens não conseguem evitar de querer provar você, mesmo que você tenha essa aparência, contanto que você esteja limpa e tenha cabelo curto, não importa. Udan é uma fera que tentou me destruir psicologicamente por completo. Ele me disse essas palavras e então me arrastou para dentro de casa. Todos os tipos de homens ao longo do caminho, jovens, velhos, pequenos e grandes, estenderam a mão para me tocar. Quando olhei para os rostos deles, foi como se eu visse espíritos malignos do inferno. Quando pensei em me tornar a refeição desse grupo de pessoas hoje à noite, não consegui parar de tremer todo. Ao passar pela sala de estar, fui empurrado para um quarto com apenas uma cama grande. Os homens lá fora começaram a olhar pela porta. Depois que Udan gritou, o grupo de homens começou a se alinhar na porta. Escondi-me ao lado da janela e olhei para uma altura de mais de 10 metros. Eu queria pular imediatamente. Nesse momento, a primeira pessoa entrou. Olhei nervosamente para cima e descobri que era uma mulher. A mulher não era outra senão a mãe de Udan. Ele entrou com uma cara séria e fechou a porta. O barulho alto lá fora de repente ficou mais baixo. Posso te dar dinheiro se você quiser, mas não me torture assim. Neste momento, meu espírito está à beira do colapso. Eu não esperava que uma curta viagem de um dia a Mianmar me fizesse sentir a disparidade do mundo. A mãe de Udan olhou para mim sem expressão e disse: fui sequestrada assim como você. Olha, estou vivendo bem agora, não estou? Contanto que você me escute, prometo que não vai acabar como aquelas mulheres trancadas lá no porão. Nós duas somos mulheres, por que ela dificulta as coisas para mim? Quero que você dê um filho ao meu homem. Depois que a mãe de Udan disse isso, uma expressão doentia apareceu instantaneamente em seu rosto. Fiquei atordoado por um momento antes de entender o que ele disse. Udan é apenas meu filho adotivo e não posso ter filhos na minha idade. Se eu quiser obter direitos de herança aqui, preciso de um filho. Você ainda é virgem, certo? A mãe de Udan continuou olhando para mim. Encolhi-me, pois nunca havia sentido que houvesse uma pessoa tão doente como eu no mundo. Se um homem for fisicamente fraco, não resista, apenas satisfaça todas as suas necessidades. Depois de dizer isso, a mãe de Peony caminhou em direção à porta. Rangido. Depois de abrir a porta, um velho de cabelos grisalhos e uma bengala entrou lentamente. Udan e sua mãe apoiaram o velho juntos. O velho estava nu e parecia pronto para tudo. Udan caminhou até a cama, apontou para ela e deitou-se. Só então percebi que havia cordas na estrutura da cama. Eles queriam me amarrar na cama e deixar que fizessem o que quisessem comigo. Claro que recusei e abri a janela diretamente. Ao ver isso, Udan quis vir e me agarrar. Eu desviei e Udan errou, com metade do corpo para fora da janela. Continuei a empurrá-lo por trás e Udan caiu. Dom ouviu um barulho alto e Udan caiu, rolando no chão de dor. Minha resistência imediatamente deixou a mãe de Udan furiosa. Ela apontou para os homens que faziam fila na porta e disse: posso deixá-los entrar a qualquer momento. Essas pessoas lá fora estão famintas como cães selvagens e vão despedaçar vocês. Olhei para Udan. Como ele não estava morto depois da queda, planejei pular também e usar o corpo de Udan como almofada. Antes que a mãe de Udan pudesse reagir, eu saí pela janela. A mãe de Udan entrou ansiosamente na sala. Ela queria me agarrar. Agarrei a borda da janela com uma mão, pisei firmemente na parede com os 2 pés e olhei para baixo para encontrar um ponto de aterrissagem. Quando eu estava prestes a pular, a mãe de Udan me agarrou com força com as mãos. Ela baixou a cabeça e olhou para mim ferozmente, rangendo os dentes e me ameaçando. Mesmo que você caia e fique incapacitado, pedirei a todos os homens que o humilhem. Olhei para ele e xinguei ferozmente. Vocês, bestas, serão punidos. Pensei nas meninas que estavam trancadas no porão e fiquei ainda mais irritado. Zumbis, zumbis, zumbi. De repente ouviu-se o som de um carro do lado de fora do muro. Bang, 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 seguido por outra rajada de tiros.
Eu estava pendurado na janela e conseguia ver o que estava acontecendo lá fora. Um grupo de pessoas armadas estava batendo na porta. Você ligou para a polícia? A mãe de Woo-dan reconheceu o grupo de pessoas de relance. Ela abaixou a cabeça e me questionou ferozmente. Quando eu também estava confuso, a voz da garota de cabelo curto veio de baixo. Pule para baixo, eu posso te pegar. Olhei para baixo e vi que a garota de cabelo curto tinha saído correndo do porão em algum momento. Ela era uma policial disfarçada aqui. Meu coração se iluminou novamente. Não é de se admirar que ele fosse muito mais corajoso do que as outras garotas daqui. Eu me afastei da mão da mãe de Woo-dan e caí da janela. No momento em que caí, me senti tão livre quanto voando. Caí com precisão nos braços da garota de cabelo curto. Ela olhou para mim e disse: "Você é muito corajoso. Deixe o resto conosco." Levantei-me e vi Woo-dan deitado no chão, olhando para mim. Mas naquele momento seus olhos estavam cheios de medo, assim como o olhar nos meus olhos quando ele me sequestrou aqui. "Posso resolver meu rancor pessoal?" Eu disse à policial de cabelo curto. A policial também olhou para Woo-dan com grande desgosto, assentiu e disse: "Depende de você. Eu queria bater nesse tipo de pessoa há muito tempo." Cerrei os punhos, e com todo o meu ressentimento e raiva, finalmente encontrei uma saída para desabafar. Mentiroso, mentiroso. Dei um soco no rosto de Woo-dan várias vezes. Toda vez que eu dava um soco, minha mente voltava para como ele fingia ser gentil e educado na escola. Cada vez que eu pensava em como ele fingia ser tão gentil, a força do meu corpo ficava mais forte, então os socos que eu dava nele ficavam cada vez mais fortes. Por fim, Woo-dan foi espancado com tanta força por mim que desmaiou. Levantei-me e olhei para Woo-dan inconsciente, depois levantei minhas mãos e cabeça ensanguentadas. Finalmente entendi uma verdade. Um homem pode fingir seu passado, mas não pode fingir sua honestidade. Prestei muita atenção à aparência de um homem, então fui enganada. Mas tive sorte porque quebrei essas ilusões com meus punhos. Mas algumas meninas ficam presas nessa ilusão a vida toda e acabam presas em um porão pelo resto da vida. Esse grupo de traficantes de pessoas, especializado no tráfico de estudantes, é alvo da polícia doméstica há muito tempo, e a garota de cabelo curto é uma agente disfarçada aqui. O dia em que fui trazido para cá foi quando a polícia estava se aproximando, então tive sorte. Mas as outras meninas aqui não tiveram tanta sorte. Alguns deles ficaram presos por 3 a 5 anos, e sua saúde mental foi severamente prejudicada. Algumas meninas nem estão mais neste mundo. Recuperei meu celular, passaporte e todos os meus pertences pessoais, entrei em contato rapidamente com a embaixada e peguei o voo mais rápido de volta para minha cidade natal. Mesmo depois de um ano, esse incidente ainda continua se repetindo na minha mente. Agora, costumo usar roupas mais simples, caminhar pela pequena cidade da minha cidade natal, observar os pedestres indo e vindo e sentir sua felicidade despreocupada. É sempre assim. Quando você está prestes a perder tudo, você percebe que o que você tinha antes é tudo que você tem. Nunca mais desprezarei minha cidade natal nem as pessoas comuns ao meu redor. Somente pessoas como eu, que já estiveram no inferno, entenderão que nasci no céu.